Medicina veterinária no exterior. Tem vontade de viajar para o exterior. Ainda está na graduação. Não sabe como fazer. Tem vontade de trabalhar no exterior, assim que se formar, não sabe como vai fazer. Hoje, o dia todo, a gente vai conversar com vocês só sobre como é a medicina veterinária lá fora. Na Europa, nos Estados Unidos, para vocês que têm esses planos, para você que quer, tem vontade de ir, não sabe por onde começar. Hoje a gente vai conversar. Agora, à tarde, vou já chamar a Luísa Almeida, que é uma aluna da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fez um estágio na Europa, né, uma parte da graduação dela na Europa, vai contar tudo pra gente, como ela conseguiu, qual é o procedimento, dificuldades. E à noite a gente vai conversar com a doutora Sâmia, que mora nos Estados Unidos, trabalha como médica veterinária lá, pra gente aprender direitinho como é essa medicina veterinária no exterior, tá bom? Vou chamar a doutora Luísa agora. Pra gente, eu falei até doutora, mas a vou colocar aqui. Esperar ela aceitar. Bela, beijo. Ah, Luísa. Olá, Tudo Ana bem? Emília, tudo bom? Ai, que bom ter você aqui. Um prazer Gente, imenso estar aqui. Luísa, você não tem noção de como você é querida. Quando eu falei que você ia fazer essa live, que tinha de pessoas assim me perguntando, ela, quando é? Ansiosos. Como você é querida? Ai, que bom, que ótimo. Que Esse carinho é muito privilégio, bom. que privilégio que eu tive. A Luísa, gente, eu tive o prazer de conhecer através do Dr. Renato Otaviano, né? Foi ele que me disse, olha, minha amiga, eu tenho duas amigas que foram para a Europa, que têm muita experiência, são ótimas alunas. Aí eu disse, eu quero fazer uma live com ela, não sei o que, Renato. Não, fale com ela, que ela é ótima. Coincidentemente, a Luísa foi minha aluna, né, da mentoria. Sim, Luísa, você estava entre as ótima 10? professora, inclusive. Você estava entre as 10? Tá, eu fiz o perfil O perfil, comportamental. né? Pronto. E aí Perfeito. eu abri uma turma de mentoria e a Luísa se inscreveu, graças a Deus. É o universo colocando no caminho da gente quem a gente precisa. Muito obrigada por você me Eu agradeço a você pela oportunidade de estar aqui, a você e a Renato. Eu tenho uma gratidão imensa por vocês dois. Obrigada, viu? Vai ajudar muita gente e a gente quer saber hoje, Luísa, como é a medicina veterinária no exterior, tá? Para quem está entrando agora, a Luísa é aluna da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela vai se apresentar para a gente, e ela fez um pedacinho da graduação dela no exterior. Ela vai contar para a gente como foi essa experiência, como é que você consegue, quais são as dificuldades, né? Quais são as vantagens disso para a profissão. Realmente vai fazer diferença na minha vida acadêmica, tá? Então, para a gente começar, Luísa, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, de onde você é, onde você estuda, o que é que você faz para a gente começar a conversa. Tá certo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu tenho 24 anos, como a Ana Emília falou, eu sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente eu estou no 8º período, né? E foi no 7º período, quando eu estava no 7º período, que eu decidi fazer uma seleção para ir para a França. Então, eu estudei, né, junto com Renato, com Juliana e Dani, enfim. Estudei lá na Universidade de Maison-Alfort, né, a ENVA, seria a Ai, que nome École, chique! Fala de novo, Luísa. a ENVA, a École Nationale Vétérinaire d'Alfort. Ai, que lindo! E aí, né, são quatro universidades, 4 escolas, como eles falam, que é a de Lyon, que foi a primeira universidade, né, do mundo da medicina veterinária. Primeira A, universidade do mundo, tá, do gente? Não é de lá, mundo, não. Do isso, mundo que teve medicina veterinária foi a Universidade de Lyon. foi. E aí a segunda, né, que na verdade hoje em dia é a mais antiga, né, a permanecer no mesmo lugar, ela é a ENVA, onde eu estudei, em Maison-Alfort, que é perto de Paris, e tem a de Nantes e a de Toulouse. Então teve essa seleção para todas essas universidades, e aí de acordo com o edital a gente escolhia qual universidade a gente ia, né? Perfeito. Aí, no edital, tinha as universidades que vocês poderiam ir e foi você que escolheu fazer
para uma universidade específica ou você ia concorrer com todo mundo? Como foi essa seleção? Conta um pouquinho para a gente, Luísa. No o edital da... Fala, como foi que você soube do edital, tá? Que Certo. você me contou um pedacinho e eu achei interessante esse pedacinho da sua história. Isso, foi o seguinte, eu fazia monitoria com uma colega minha e ela passou, né, nessa seleção e em primeiro lugar, inclusive, e aí ela, por motivos pessoais, ela acabou não indo. Só que como eu estava presente, né, nesse período de estudos dela, do francês e tudo mais, eu achei muito interessante aquilo, né? E eu sabia que tinha esse programa desde o começo da minha universidade, mas como eu estava muito focada em monitoria, PIBIC e projetos de extensões, né? Eu acabei não focando tanto nisso. Mas aí... Deixa eu só te interromper. Gente, como eu falo muito aqui, Luísa sabe, foi minha aluna da mentoria, né? Mais do que todo mundo. Eu falo muito sobre a importância do networking. Eu falo muito sobre a importância do relacionamento interpessoal. Assim, ter esse network, estar ali perto da amiga dela, ver como a amiga dela conseguiu, foi decisivo para a Luísa conseguir isso. Se ela tivesse ficado sabendo, porque parece assim, a Luísa eu conheço, ela é próxima a mim, o Renato é próximo a mim, então eu conheço ele, sei da determinação, sei que é uma coisa possível. Mas para mim, que faço graduação, sei lá, no Centro-Oeste ou na região Norte, ver isso parece uma coisa muito distante, né? E não é. Não é. Tá aqui, é possível, a Luísa tá aqui para contar a história e foi através de uma pessoa, de um colega de turma, que ela soube que tinha essa possibilidade. Ou seja, se talvez ela não se desse bem ou não prestasse atenção, e provavelmente devem ter tido pessoas que por não se dar bem com alguns colegas perderam oportunidades como essa. Então, perfeito sua colocação. Você viu que a sua colega conseguiu, por problemas pessoais ela não foi, e você tinha acompanhado esse processo, né? Isso pode continuar. Exatamente. Eu acompanhei esse processo e eu me interessei, né? Eu já gostava do francês, eu acho uma língua muito bonita. E aí eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou tentar, né? Eu acho que se ela conseguiu e se esforçou para isso, porque também eu não posso, né? Eu pensava que o pior que podia acontecer, vamos dizer assim, era eu aprender uma nova língua. Então, caso eu não passasse, eu ainda ia poder, pelo menos, ter o conhecimento do francês. Isso é um pensamento, assim, de profissional mesmo, tá, gente? Assim, nós estamos na graduação nos formando profissionais. Mas o profissional, quando você tiver qualquer coisa na sua vida, né, a gente conversou um pouquinho sobre isso, que você esteja com medo, você vai sentir medo. A Luísa sentiu medo, Luísa? Com certeza. Só que medo e insegurança. Né? Até um momento, ela sentiu medo de não passar, sentiu medo de não aprender, sentiu medo de viajar, sentiu medo de estar lá, né? Só que a gente continua apesar do medo, é isso que a gente faz. Mas quando você tem medo, uma técnica que você pode usar é exatamente isso que a Luísa falou. Qual é o pior dos cenários? A gente estava até na mentoria, né, Lu? E aí uma colega da gente, né, da mentoria, fez assim, professora, eu queria tentar trabalhar, né, inclusive, coincidentemente, era a área de imagem, né? E eu dificilmente sou imparcial com a área de imagem, porque para mim é a melhor área. E aí eu tô com medo de tentar, né? Eu disse, tá, e o que é que... Vamos pensar aqui. O que é que vai acontecer se você tentar? Qual é o pior dos cenários? Ah, professora, eu não consegui trabalhar na área. É o pior dos cenários, tá? E como é que você está agora? Eu disse, eu não estou trabalhando na área. Então, não mudaria nada do que a gente está hoje. Então, é isso que você pode fazer, como a Luísa fez. Qual seria o pior dos cenários? Eu não ia passar e ia aprender francês, né? Porque eu estaria estudando, sendo obrigada, entre aspas, a estudar francês. Perfeito. Se tivesse dado tudo errado, ainda assim, eu ainda teria a vantagem, exatamente. Perfeito. Sim, e aí eu comecei a estudar francês, era mais ou menos setembro. Tinha um curso de francês lá na Rural sobre a cultura francesa.
e coisas da França mesmo, mais particulares, da cultura. E aí eu entrei nesse curso porque ele estava ali com fácil acesso e era do direito dos alunos. Então, eu comecei a estudar o francês, só que eu comecei a ver que era só a cultura, que eram coisas assim que não me acrescentava em relação à prova, porque eu tinha que fazer uma prova de seleção para o francês, né? E aí eu percebi que eu poderia também, além desse curso da universidade, fazer na Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu me inscrevi em um curso de francês de gramática. Depois de uns 2 meses, eu vi que também ainda não estava suficiente para o nível, né, que é o nível B1. E aí eu acabei pedindo ajuda para uma professora particular nos últimos meses, assim, do aprendizado da língua, né? Qual era o horário que você fazia? Porque assim, você estava em aula normal, não é, Luísa? Isso, Qual era o horário pra você? Pois é, eu estudava de manhã, né? Porque a minha faculdade ela não é integral, então eu estudava de manhã normalmente. À tarde eu fazia monitoria e também fazia parte de um projeto de pesquisa. E era à noite que era o meu único tempo livre para estudar. Então eu saía direto da monitoria do projeto de pesquisa, ia para o RU, né? Jantava e depois eu ia para o curso de francês. E eu ficava lá até 9h30. Chegava em casa umas 11 horas da noite, né? Porque eu ainda voltava de ônibus, né, no começo. Mas depois aí eu... A história é sempre muito parecida, sabe? Porque eu conversei com o doutor Renato, né? E hoje à noite eu vou conversar com a doutora Sâmia. O doutor Renato também precisou fazer isso antes de fazer o doutorado dele, sanduíche, né? E ele falava que era essa hora que estudava, à noite, porque era a hora que tinha tempo. Porque sabe o que é que eu escuto? Eu não sei se alguém aqui já escutou ou teve essa impressão. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo para estudar. Se você levar em consideração, você não vai ter tempo mesmo. Você precisa realinhar as suas tarefas e priorizar aquilo. Porque a Luísa poderia estar usando esse tempo para qualquer outra coisa que fosse mais importante para ela. A partir do momento que ir para a Europa passou a ser mais importante para ela, ela readequou o tempo dela. E tem outra coisa. Se alguém tivesse chegado, tivesse oferecido assim, Luísa, vamos fazer um curso de francês? Por quê? Não, vamos fazer. Não, ela estava fazendo o curso de francês para conseguir ir para a Europa na graduação. Entendam que a diferença de você ter um propósito para aquilo faz diferença na profissão de vocês, né? Porque às vezes vai fazer monitoria para quê? Não, porque todo mundo faz. Vai entrar nesse projeto para quê? Não, porque todo mundo entra. Não dá. Você não vai conseguir se sacrificar como manhã aula, tarde monitoria e noite por muito tempo, se você não tiver um objetivo muito claro, se você não vai ganhar alguma coisa com isso, né? Por isso a importância da clareza, de você planejar, fazer realmente esse planejamento. Você fez o curso que era de cultura, né, de como funcionava o país, fez um curso de línguas na Federal e teve uma professora particular. Isso, mas a professora particular foi já nos últimos meses mesmo, quando eu vi que eu queria mais, né? Eu queria pelo menos me sentir segura. Sim. E eu também eu não queria ter a sensação de que eu podia ter tentado mais, né? Então eu fiz o máximo que eu pude para passar naquela prova, porque pelo menos se eu não tivesse conseguido, além do francês, né, que eu teria aprendido, eu também teria a consciência limpa de que eu fiz de tudo para conseguir aquilo. Isso. Eu fiz, não era para ser meu mesmo, né? Luísa, quanto tempo do dia que você soube que tinha possibilidade para o dia que você fez a prova e foi aprovada? Quanto tempo você estudou francês? Eu comecei a estudar em setembro e a prova era em abril, então... Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Isso. 7 meses. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente está no meio de uma crise. A gente está no meio de uma pandemia mundial e os alunos estão muito tristes porque estão sem aula, porque quem ia se formar atrasou a formatura, assim.
Veja assim, a Luísa eu sei porque eu conheço e fez curso assim, mas veja que oportunidade de você fazer qualquer coisa que vai ser um diferencial na sua carreira, como, por exemplo, aprender outra língua. Gente, aprender outra língua abre tantas portas dentro da medicina veterinária que vocês não têm ideia. Tantas portas. O professor Bruno falou ontem sobre a neurologia no exterior. Ele foi lá, ó, bateu na porta da universidade, literalmente na porta, para conversar com a professora. E, coincidentemente, a professora estava lá. No dia que ele foi, né, o universo agindo. Foi o tempo. A Luísa teve 7 meses com aula e com monitoria. Imagina se a Luísa tivesse tido 7 meses, o dia inteiro para estudar para francês. Primeiro que ela não ia ter estudado só francês, ela já teria aprendido outro. Porque é o triplo do tempo que você tem. Tá entendendo? Então, eu não estou aqui dizendo que a crise é uma coisa boa, eu não estou dizendo que essa crise está fazendo bem para todo mundo. Eu só estou falando que a gente pode extrair coisas boas, oportunidades. A Luísa, por exemplo, assim como os outros alunos, fizeram a minha mentoria de desenvolvimento de carreira, só fizeram por conta da crise. Se não tivesse a crise, muita gente ali não teria condições de fazer, porque estava em período de aula, período de prova, uma série de fatores. Inclusive, eu recomendo muito a mentoria da Ana Emília. Muito bom. Luísa, agora deixa eu te perguntar. Aí fez a prova, passou. Próximo desafio, a viagem, né? Ir para lá. Isso. Nesse processo todo, conta pra gente quais foram as principais dificuldades que você enfrentou. Porque assim, eu pergunto quais são as dificuldades, Luísa, porque você provavelmente ouviu de alguém, mas muita coisa que você passou lhe fez mal, assim você sentiu, porque você não sabia que ia passar. Quando alguém chega e diz a você assim, ó, Luísa, vai acontecer isso e isso, você meio que já está preparado. Tá entendendo? Então, conta pra gente quais são as dificuldades que um aluno, eu sou aluna de graduação e estou pretendendo fazer uma parte da minha graduação fora, tá? Na Europa, na França, em outro país. Quais são as dificuldades que eu vou enfrentar, Luísa? O que é que foi difícil para você nesse caminho? Bom, primeiro eu creio que as partes burocráticas, né? Eu, inclusive, não falei, mas eu fui através do programa Brafragri, né? Nós somos subsidiados pela CAPES. Então, nesse começo antes de ir para a universidade, a gente precisa tirar o passaporte, o visto, e isso tudo, o visto, por exemplo, é em Brasília, não tem, né, em Recife. E aí eu tive que fazer isso tudo, né? Então, a gente tem gastos, né, no começo que seria bom para, se caso alguém quisesse fazer, já se programar para isso. Perfeito. Porque E essa agora, parte... viu? A hora de se planejar é agora, né? É. A gente tá com, querendo ou não, tá com um tempo a mais para olhar para as nossas finanças, a gente tá com muitas restrições, né, financeiras, né, tanto de ganhos como de gastos, tá? Estudante principalmente, né? Gasta porque tá na rua, com alimentação, com xerox, enfim. Então a hora de se planejar é agora. Eu sempre falo que a única diferença entre quem tem dinheiro para fazer alguma coisa e quem não tem é saber se planejar para conseguir aquele dinheiro. Ah, professora, eu só consigo juntar R$ 10 por mês. Tá certo. Quanto você precisa? De R$ 200. Então, você sabe que em 20 meses você vai ter os R$ 200. É muito provável que depois que você comece a juntar, você... Ah, professora, mas 20 meses demora muito. Sim, mas você sabe que em 20 meses você vai ter o dinheiro porque você se planejou. Diferente de quem não guardar nem os R$ 10. Quem não sabe nem que pode guardar os R$ 10. Né? Então, quando você olha para isso, você vê que você pode mais. Principalmente se é para um objetivo assim, né? Como o da Luísa, né? Que é morar fora, uma experiência riquíssima. Eu costumo dizer, Luísa, que se você saiu da cidade que você nasceu, que você estuda, foi para outro lugar, foi lá, passou uma semana, deu tudo errado e voltou, ainda assim valeu a pena. É verdade, é um aprendizado, né? É uma né? cultural muito grande. Não tem como você não expandir sua consciência de alguma forma, né? Então, dificuldade que você enfrentou. Você está falando, tem uma certa burocracia de ter que ir em Brasília, né? Tirar visto. Isso. E aí seria bom já se organizar, né, financeiramente, porque a CAPES ela não cobra essa parte inicial dos gastos. Então, é a parte de gastos que você vai ter inicialmente no projeto essa inicial.
entre a seleção e a ida, né, para a França, seria isso, assim. A maior dificuldade que eu encontrei, assim, foi essa, em relação à organização, né? E isso tudo é um pouco estressante porque você tem que ficar resolvendo, indo nos lugares e, e indo no cartório e etc., enquanto você está estudando e fazendo prova. Então, fica Fora que uma realmente... tensão, né, também, porque, assim, querendo ou não, emocionalmente a pessoa tá ali ansiosa para saber se aquilo vai dar certo. É uma coisa que você quer muito, né? Então, isso é levado em consideração. A Sâmia, que é a veterinária que a gente vai conhecer hoje à noite, que ela trabalha lá nos Estados Unidos com medicina veterinária, ela disse que inglês é a base, tem que se planejar. Eu jamais estaria trabalhando nos Estados Unidos se não tivesse se planejado, se não tivesse estudado inglês. Eu tenho uma colega, o nome dela é Camila Tucunduva, que ela trabalha só com pessoas que têm dificuldades de aprender inglês. Sabe uma coisa que me chama a atenção, Luiz? Eu não sei se você passou por isso, eu não sei qual é a realidade, mas às vezes, quando eu peço para os meus alunos estudarem e eu passo um artigo eu não posso passar um artigo em inglês, porque eles não conseguem ler em inglês, eu exigir isso dos alunos parece ser ruim da minha parte, tá entendendo? Eu acho que se a gente fosse mais exigido quanto a isso durante a graduação, a gente, assim, nós iríamos estar nos forçando a aprender. Nem que fosse para pagar diagnóstico por imagem. Porque a professora de diagnóstico por imagem pediu para ler um artigo em inglês. Mas não é aquilo. É a sua carreira que está em jogo, tá entendendo? Porque Exatamente. assim, como a Sam e o Renato tá falando aqui, na pior das hipóteses, se você não consegue conversar em inglês ou em francês, os europeus sabem bem o inglês. O inglês é a língua universal, tá entendendo? Então, não tem como você ter outra língua e isso não ser um diferencial na sua carreira, sabe? Professora, mas eu não quero sair do Brasil. Não interessa, você vai ter que estudar. E toda boa literatura da medicina veterinária, os melhores conhecimentos, inclusive do Brasil, eles são publicados em inglês, né? Em outra língua. E alguns estudos mostram que depois que você aprende uma língua, você tem facilidade para aprender outras também, tá? Vale salientar. E esse esforço não é perdido, né? Depois que você aprende, assim, é só acumulado. Essas dificuldades foram antes de você viajar, né, Luísa? Isso. Depois que viajei, embarquei. Conta pra gente, quais foram as dificuldades depois que você estava lá? Bom, eu acho que de cara, assim, o francês, né? Porque a gente estuda, acha que sabe, mas quando você chega lá que tá todo mundo falando francês, aí você realmente, nossa, eu tô aqui. Lu, Eu tô aqui. deixa eu estar falando aí, eu tô rindo de mim, tá, gente? Porque, assim, para fazer mestrado, doutorado, a gente precisa estudar o inglês e tal, mas nunca conversação. Um congresso, alguma coisa, né? Uma situaçãozinha lá. E aí, no ano passado, eu fui para a Argentina e peguei um voo de uma empresa turca. E aí todo mundo falava inglês. E aí eu leio muito bem, eu escrevo o inglês, não tenho dificuldade nenhuma, mas eu não converso, não tenho prática de conversar. E aí o piloto falou, né? Falou lá, deu as instruções em inglês e eu entendendo tudo. Eita, que coisa boa, tô entendendo, né? Porque escutar é diferente. Quando a aeromoça veio, que ela já era turca, falando inglês, que conversou comigo, eu não entendi mais nada. Eu venho de Viçosa com meus colegas, a Luísa e o Diogo, o professor Diogo, que são fluentes em inglês, já moraram fora, conversando em inglês para poder praticar. Assim, quando você chega lá fora, não dá uma dor de você olhar assim, parece que você é analfabeto, né? Tá tudo escrito, você não entende nada, as pessoas estão falando e você não está entendendo. Exatamente. E aí foi na hora que ela começou a oferecer, por exemplo, você vai querer comer o quê? Aí eu já ficava assim, nossa, eu esqueci tudo, sabe? Dá um branco, assim. Mas depois você vai, eu acho que depois de umas 3 semanas você começa a ficar mais tranquilo em relação a isso.
você fica com vergonha, né? Primeiro, muito insegura, medo e tudo mais. Uhum. Mas no final dá certo. Então, eu acredito que, primeiramente, o francês como dificuldade. Luísa, você foi sozinha do Brasil? Sim, fui. Então você chegou Eu. lá. É, Ah, gente, que nervoso. exatamente. Até para pedir o Uber no aeroporto foi assim. Nossa, eu não sabia muito o que fazer, né? Você chega perdida, assim, meio aérea. Mas aí quando eu cheguei na universidade, a minha amiga Juliana, ela já estava lá. E aí nossa, quando eu a vi, nossa, Juliana, obrigada. Tô muito aliviada. Gente, aí vamos supor que você não gosta de alguém, você chega lá na França, não conhece ninguém, tá nessa situação, aí é uma pessoa da sua sala que você não gosta. Já pensou? Ah, Você é passa verdade. a amar a pessoa na mesma hora, porque você se sente acolhido, né? Com, quando tem um brasileiro. Aí você chegou lá, Luísa, se instalou. Você morou aonde quando você chegou lá? Eu morei dentro da universidade mesmo. Tem um campus, que inclusive eu vou mostrar um pouco, que eu trouxe algumas fotos. Tem um campus que a gente ficou lá, né? Nessa universidade tinha. O alojamento para vocês era só para estrangeiros ou era para franceses também? Não, era para os estudantes no geral, né? Tinha a opção de você escolher morar com francês, morar com estrangeiro ou morar sozinha. Eu escolhi morar com estrangeiro porque eu achava que a gente ficando no mesmo apartamento, eu acredito que a gente poderia, né, desenvolver melhor a língua. Eu não queria ficar sozinha, claro, porque eu queria treinar a língua. Sim. E aí eu escolhi ou o francês ou o estrangeiro. E acabei ficando com a romena, né, no final das contas. E foi bem legal, porque a gente começou a aprender francês, estudar francês juntas. Ai, que legal. E foi bem interessante, né? Gostei muito. Aí você chegou, depois você chegou hoje, sei lá, segunda-feira. Aí quando é que você começa? No caso, você passou da seleção para fazer um estágio lá, para pagar a disciplina. Conta pra gente o que foi que você fez lá. No primeiro semestre eu fiz só teoria. Então eu fiz algumas disciplinas como neurologia, cardiologia, oftalmologia, dermato. Porque lá, principalmente no terceiro ano, né, é como se eles destrinchassem a clínica geral em cada setor. Entendi. Né? Então, eu estudei metade no terceiro ano deles, né, um semestre no terceiro ano deles, e o outro semestre no quarto ano deles. O quarto e o quinto ano da França são práticos, exclusivamente práticos. Que legal. Eles têm um hospital e aí fica todo mundo lá dentro. Isso, tem hospital, e aí quem atende, na verdade, na maioria das vezes, são os alunos, e os alunos, depois de atenderem os tutores e o animal, claro, eles apresentam o caso para um veterinário, e aí, depois de apresentar o caso, o veterinário pergunta o que você acha que é o diagnóstico, quais são os diagnósticos diferenciais e tudo mais. Para você e aí, para todo mundo que estava lá. Isso, para todo mundo. Aí você fazia prova normalmente, Luísa, era como se você estivesse fazendo sua graduação. No primeiro semestre, que era teórico, eu fiz a prova no final do semestre, porque lá eles não separam as provas em primeira avaliação, segunda avaliação. Eles fazem uma prova só de todo o assunto do semestre no final. No final do semestre. Isso, no final do semestre. Interessante. E você Exatamente. você teve dificuldade, Luísa, para estudar para essa prova? Como foi essa prova? Conta pra gente. Tive. Porque é mais uma dificuldade, né? Para quem está pensando em ir para lá, porque você já vai se preparando. Porque assim, como a estrutura de avaliação é muito diferente, é um impacto muito grande quando você chega lá, né? Exatamente. E a ansiedade também, porque a gente está acostumado, né, a separar os assuntos. Sim. Mas quando vem o semestre todo em uma prova só, eu pensei que eu estava fazendo um concurso, alguma coisa assim, porque era muito assunto, muito mesmo. Então,
E aí eu fiz, né? A gente tem um período, como se fosse umas pequenas férias para estudar, então eles deixam ali uma semana e meia para estudar, né? Para a prova. Para a prova, e aí a gente faz a prova mais ou menos um dia seguido do outro, depende do calendário deles. Quando você estava lá, Luísa, nessa turma, né? Você se insere numa turma que está andando normalmente na universidade, não é isso? Você vai para o terceiro ano de veterinária da universidade, normalmente. Como se eu fosse, como se eu estudasse lá, normal. Certo. Tinham outros estrangeiros? Tinha. Além dos brasileiros, né, tinha os Erasmus, que são estudantes europeus que vão para a França. Certo. Então tinha pessoas da Itália, da Espanha, Romênia, como foi a minha... então qualquer europeu, não sendo francês, entra lá, como você chamou, de Erasmus. Isso, aí faz mais ou menos um ano, né? Como eu fiz. Faz o mesmo, é como se fosse o mesmo programa, mas da Europa. Perfeito. Luísa, e quanto a esse relacionamento interpessoal, né? Eu falo muito para vocês, a Luísa está falando aqui do conteúdo técnico, então, vejam que tecnicamente a matéria da medicina veterinária ela é dada de uma forma diferente, ela é cobrada de uma maneira diferente. Você precisa aprender de uma maneira diferente, porque você vai ser avaliado de uma forma diferente. Esse relacionamento interpessoal, Luísa, que eu falo tanto, que eu bato tanto na tecla, que é um grande diferencial dos profissionais de sucesso, né? Como era isso lá? Fala pra gente, como era se relacionar com os professores de lá, como era se relacionar com os colegas de turma de lá. Me fala se era fácil, se era difícil. Me fala das diferenças desse tipo de relacionamento lá na França, onde você esteve, e aqui no Brasil. O relacionamento com os professores lá é um pouco mais estrito, vamos dizer assim. Não é que eles não estão disponíveis, eles sempre vão estar disponíveis para tirar dúvidas e tudo mais, mas a gente não pode tratar os professores de lá como a gente trata os professores daqui, né? Às vezes a gente abraça. Os professores. Eu aqui, sou tão carinhosa com os meus alunos, gosto tanto dos meus alunos, sabe? Nem conseguiria ser desse jeito. Vocês não dão valor aos professores aqui do Brasil. Tava só esperando a Luísa falar isso, porque eu imaginei que fosse assim, devido, assim, quando eu trabalhei na cardiologia, no diagnóstico por imagem também, os profissionais que eu conheço, todos têm experiência no exterior, e fica muito claro essa questão da hierarquia. Até em algumas universidades, eu já vejo mais essa questão da hierarquia, do distanciamento entre professor e aluno. Né? Pelo menos na Universidade Federal de Alagoas, a gente é muito próximo dos alunos, a gente está muito ali pertinho, ajudando, né? Resolvendo. Eu gosto muito desse tipo de relacionamento, mas é importante que você saiba que a vida não é assim no mundo inteiro. O que é que acontece? Eu falo muito, isso é uma característica da Universidade Federal de Alagoas. Se tiver algum aluno meu aqui, pode falar. Os alunos, eles são muito próximos. Então, quando eles precisam de qualquer coisa, e às vezes eles nem precisam pedir, a gente vai, resolve, mostra, né? Dá aula disso, daquilo. E aí, quando eles saem, eles não encontram isso no mercado de trabalho. E aí choque, é uma dificuldade enorme de se inserir. É como se você tivesse passado por isso, Luísa, dentro da graduação. Porque você chegar lá e não ter esse mesmo apoio que você tem na universidade aqui, é o que acontece com os alunos que saem da graduação acostumados, né, com esse relacionamento, com esse suporte e vão para o mercado de trabalho, tá? Me fala, então, conta agora sim, você falou que é mais restrito, vai contando aí como é isso. Pois é, e aí? Com os colegas também. Aí, já com os franceses, né, eles são mais fechados, então eles foi um pouco difícil no começo para ter essa relação, né, interpessoal que você fala, e porque eles são fechados e assim
é realmente com o convívio, né? Que a gente começa a conversar e tudo mais. E aí depois, né, no final, eu achava que eu não ia. Tinha momentos, na verdade, que eu achava que eu não ia ter colegas franceses, porque tem, tem algumas pessoas que são muito, muito fechadas, entendeu? Eles não, às vezes não deixam você. Eles não têm abertura, não é como o brasileiro. Sim. Mas aí, Inclusive que tem um conforme. curso antes, né, Luísa, que vocês veem muita parte da cultura, né, deles, porque é um choque muito grande cultural. É, Assim, muito grande de você, assim, de uma pessoa. Uma vez eu me lembro que o meu professor de geografia disse que descobriu isso quando um amigo, ele foi para a França fazer uma viagem, né? Fez um amigo lá e o amigo veio e ia voltar lá para a França. Minto, o amigo dele era francês, fez pós-graduação com ele, morava no Brasil, ia para a França e a mãe dele morava sozinha lá e quando ele ia ficava no hotel. Ele dizia que achava aquilo assim um absurdo, tipo, é, aqui no Brasil a gente passa final de semana na casa da mãe, morando no Brasil, então você morando em outro país e é importante que vocês saibam disso, porque isso não pode ser um fator limitante para vocês desistirem, nem vocês se sentirem menores, né? Assim, diante exatamente, disso. A Catarina falou exatamente. aqui, Luísa, que alguns professores têm preconceito com estrangeiros. Renato está dizendo que a hierarquia lá é gigante. É É gigante uma mesmo. coisa bem assim, bem. A gente É, percebe isso em filme, né? Em filme não, isso e fica muito claro. até na língua mesmo deles, né? Tem um. Você não pode chegar falando com o professor como se fosse seu amigo, assim. Uma Não pessoa pode de jeito. normal. Não pode de jeito nenhum. Você tem que tratar ela diferentemente de uma pessoa, de pessoas que você é mais próxima. Então, ao invés de falar, por exemplo, no caso o deles, né, é vous e o tu, né? Então, assim, tem esse diferencial também. O Sandro que está falando que os europeus são assim, por isso que realmente a gente nota que quando eles vêm. Eu fiz um curso técnico, na época que eu fazia o segundo grau, o Instituto Federal oferecia curso técnico, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas quem fazia o segundo grau lá saía com curso técnico. Eu fiz um curso técnico em hotelaria, eu trabalhei num hotel de italianos, era impressionante como eles ficavam assim, admirados, porque eles chegavam e a gente tratava eles bem, sabe? Na recepção, a gente não Não, fazia nada é demais, uma sabe? diferença Eles enorme. ficavam assim, entusiasmados com isso. É uma É, diferença enorme. Eu vejo muito isso, né? Quando vem algum estrangeiro aqui pro Brasil, a gente chama até, não tem lugar para dormir, então, não, dorme lá em casa. E logo no aqui ambiente da não, universidade, né? ou lá não tem. No ambiente da Oi? universidade é muito assim. No ambiente... Você é É. de Recife, Luísa? Sim, eu sou de Recife. Pronto, porque assim, eu me formei na universidade no interior. Quando eu me formei, só tinha em Mossoró. Então, muita gente era de fora. Então, é comum de você dormir na casa do outro e comer na casa do outro. É muito. Quando eu fui morar em É, Garanhuns, quando eu fui morar em Caruaru, somos muito acolhedores mesmo aqui, como a Iraci está falando. Lu, existe esse. Você sentiu preconceito? Me fala se isso é uma dificuldade que eu vou enfrentar lá quando eu for. eu senti. Eu ia falar, né, que também no final, quando eu já estava mais amiga dos franceses, eles chamam você para ir para o restaurante, para ir para o cinema, e aí você começa, nossa, é uma coisa que assim, quando eles te chamam para ir para o cinema, para ir para o restaurante, você já fica, nossa, eu acho que eles agora estão gostando de mim. Porque eles são tão fechados que você não sabe o que eles estão sentindo em relação a você. E eu acredito sim que eu sofri um pouco de xenofobia, né? Porque, inclusive, com alguns internos que me orientavam na parte prática, já aconteceu de um interno falar assim: Nossa, mas você não sabe isso? Como é que você quer ser uma médica veterinária? Eu acho que você nunca vai poder ser uma boa profissional desse Gente, jeito. eu me arrepiei agora. Imagine, você tá no exterior, em outro país, sozinha, né, querendo aprender. Chega uma pessoa de lá
né? Porque, assim, para quem tá lá, todo mundo que tá lá é melhor do que eu, sabe mais do que eu. E você escuta uma coisa dessa, assim, Isso. olha, nada mais abala você, viu, Luísa? Vou dizer aqui, Não, mas quem quiser dizer alguma coisa, a Luísa não diga não. Escutou isso lá na França. E não desistiu. Mas eu já levei um baile logo no começo, assim, que quando eu tava estudando francês, a minha professora de francês, ela falou, não uma das professoras do curso que eu fiz, ela falou que eu não poderia ser capaz de passar na prova, que eu não tava no nível, e isso, assim, faltando um mês e meio pra minha prova, sabe? Que eu não tava Ela era no... francesa? Ela era francesa. Ah, gente, deixa eu falar aqui, que eu vou ter que falar aqui, tá? Não era muito o motivo dela, mas eu vou ter que falar. Eu queria muito que os meus alunos entendessem uma coisa. Quando alguém... gente, eu recebi um WhatsApp de uma ex-aluna minha, e aquilo partiu meu coração, sabe? Porque ela fez assim, ela perguntou assim, professora, a senhora sempre foi assim, de não se importar com o que os outros falam? Claro que não, gente. Claro que não. Claro que durante a minha graduação eu era cheia de insegurança. Eu escutava tudo que falavam de mim, principalmente eu acreditava naquilo, né? Talvez eu tenha tido a sorte de ter escutado mais coisas boas do que coisas ruins. Mas quando uma pessoa fala uma coisa assim, qualquer coisa, tá, gente? Quando alguém fala, ela não tá falando de você, não. Se a Luísa chegar e dizer assim, Ana Emília, você é muito feia, ela tá falando de quem? Ela tá falando dela. Isso é a opinião dela sobre mim. Eu não vou ficar feia porque a Luísa falou, tá entendendo? Então, a pessoa, ela só demonstra, eu falei isso hoje de manhã no Telegram. Ela só te dá o que está sobrando. Se você pedir dinheiro emprestado a uma pessoa, ela só vai te dar se ela estiver sobrando, né? Talvez aquela pessoa precise fazer isso para ser feliz. E tá tudo bem, tá? Eu não estou aqui julgando ninguém. Mas é o significado que você dá a isso. Tá entendendo? Porque assim, eu posso escutar, acreditar nisso, que eu não vou passar e desistir. Ou eu posso escutar e querer provar a essa professora que ela tá errada e que eu vou passar nessa prova. Entendeu? Que é a vontade que eu tenho quando eu escuto, quando eu sei que algum aluno foi desmerecido de qualquer maneira. Tá certo? Então, lógico que quando uma professora fala, como a professora da Luísa, pesa muito mais. Afinal de contas, é ela que está ensinando o francês, que ela vai fazer a prova. Mas vocês precisam ter isso no coração de vocês. Vão trabalhando aos pouquinhos. Quando escutarem alguma coisa que não gostaram, pensa assim, o que é que nessa fala faz parte de mim, né? Graças a Deus a Luísa não escutou, porque senão ela não estava nem conversando com a gente agora. Na verdade, assim que eu saí, né, da sala, eu comecei a... Eu não sei nem como é que eu não chorei lá na hora, né? Porque é como você falou, o vídeo é uma professora de francês, que você não vai passar na prova do francês, é realmente impactante. Mas eu comecei exatamente a querer provar para ela que eu tenho capacidade, que eu posso sim fazer diferente do que ela estava pensando. Inclusive, eu pedi ajuda para minha mãe, por exemplo. Eu liguei para minha mãe e falei. Então, eu acho que é importante isso também, né? As pessoas que você pode contar. Isso. Porque assim, ela era importante na sua vida porque ela sabia o francês, né? Se eu pudesse falar com ela, eu ia dizer, faça o seu trabalho, que é me ensinar francês. Eu não perguntei a você se eu ia passar ou não. Mas, entenda, Luísa, que talvez essa diversidade, isso que você ouviu, tenha feito você se esforçar mais. É como um não, quando a gente recebe. É como quando você tenta uma monitoria e não passa, né? Aí você vai e tenta de novo. Eu acho que existem formas e formas de falar. E para mim isso não é papel de professor. Minha opinião, não estou aqui julgando se ela é uma professora melhor ou pior. Eu acho que existiriam outras formas de falar. Mas talvez naquele momento tivesse sido importante para você. E tá tudo bem porque já passou e deu tudo certo, né? Sim, As pessoas verdade. que escutaram isso e que acreditaram nisso, gente, sabe? E vejam, não aconteceu só com você, né? Ninguém consegue mudar quem você é, a não ser que você queira. Então, esse sucesso aí
Ninguém consegue tirar de você se você quiser fazer, tá certo? A Luísa é um grande exemplo para mim, porque você obteve sucesso em uma coisa que você se propôs, sabe, Luísa? E assim, não foi fácil, entendeu? Não foi fácil. E principalmente você está aqui dizendo as dificuldades que você passou. Isso é muito nobre, sabe? Eu vejo os meus alunos, infelizmente, ainda com vergonha das dificuldades que passaram, sendo que isso não faz deles piores, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho de dizer os concursos que eu não passei, porque eu não passei em vários concursos e eu queria ser professora. Eu não passei em vários concursos e eu não desisti, entendeu? Então, eu tenho orgulho de ter dado errado em alguma coisa e não ter desistido. Ontem mesmo... E ainda bem que você não desistiu, viu? Que Porque bom, né? Senão a gente não estava é ótimo. O professor Bruno ontem falou, Luísa, que quando ele foi, quando ele estava na Europa, a bolsa dele foi cancelada. E ele teve a oportunidade de voltar e tal. E ele foi lá bater na porta. Essa história ele conta com muito orgulho. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, cada um tem as suas dificuldades, tá, gente? Não tem dificuldade essa que é maior, que é menor, não. A da Luísa não é maior nem menor, é a sua, é como você sente. É importante que você leve isso em consideração. Lu, me fala agora, dificuldades, preconceito, a língua, o modo de avaliação, tá entendendo como, né? Isso tudo já tá muito claro, né? Que eu vou ter que passar se eu quiser, né? Correr atrás do ônibus na Europa. Porque o Renato ligou para mim de lá. Vou contar, tá, Renato? Ele tinha costume de quando ele estava na França, ele ligava para mim no vídeo. Aí, olha, né, Emília, como é bonito aqui, não sei o quê. Uma vez ele falando comigo, aí começou a correr. Ai, meu Deus, peraí que eu ligo já. E desligou. Tá. Aí, daqui a pouco, ele liga para mim, de dentro do ônibus. Disse, ai, né, Emília, tu acredita? Eu tava correndo para pegar o ônibus. Eu disse, meu amor, mas você tava correndo para pegar um ônibus em Paris. Tá certo? Não é qualquer coisa, não, viu? É verdade. Me fala, assim... O que é que mudou a tua carreira, a tua percepção da medicina veterinária? Me fala por que é que, a partir disso, a sua carreira dentro da medicina veterinária, a tua graduação em medicina veterinária, a tua profissão vai ser diferente, foi diferente. Bom, eu acredito que... Isso. Primeiro, eu acredito que pelo quarto ano ser só de práticas, eu pude passar em diversos setores. Então, com isso, eu aprendi muito. Foi um enriquecimento assim, profissional enorme, que assim, é incomparável mesmo. Em áreas diferentes, né, Lu? Em áreas diferentes. Perfeito. Exatamente. Então, eu passava, por exemplo... Se você quer, não quer aquela área, né? Exatamente. E foi... Não tem tanta oportunidade. Então, assim, pelo menos na minha universidade, né, na Rural, às vezes a gente precisa fazer um estágio para saber se quer ou não aquela área. Lá, como você passa obrigatoriamente por todos os setores, você já sabe mais ou menos o que você mais gosta, o que você menos gosta, e aí vai se conhecendo melhor. Então, por exemplo, eu passei 2 semanas em dermato, uma semana em oftalmo. Bem específico. E aí... Isso. E aí é aquele sistema de avaliação que eu falei aqui, né? Com o professor e tudo mais. Então, isso para mim foi extremamente enriquecedor. Eu também aprendi a ter mais segurança em mim na hora de falar com o tutor, porque quem fala com o tutor somos nós, né? Então... Ai, que coisa boa você dizer isso, Lu. Sabe por quê? Porque, gente, uma das principais dificuldades que meus alunos têm é isso. E aí, no meu laboratório, porque eu sou professora só de diagnóstico por imagem, eu faço um rodízio. Quando eu vou atender, eu peço para os meus alunos praticarem e falar com o tutor, porque eu tenho excelentes alunos que às vezes não têm resultado, porque não sabem falar com o tutor. E o jeito que você chama o tutor, né? Como é isso lá, Lu? Porque assim... O jeito que você chama o tutor, pelo menos aqui no Brasil, pesa muito, né? Ele precisa, assim, sentir que o animal dele é importante, que você tem cuidado. Como é isso, já que eles são menos acolhedores? Como é esse tratamento com o tutor? Fala um pouquinho disso.
O tratamento com o tutor é como o mesmo que você deve dar, por exemplo, ao professor, né? Sempre com muito respeito. É como o Renato falou, a hierarquia. Mas assim, a maioria dos tutores, eu diria até 90% dos tutores que eu tive a oportunidade de pegar o caso, né? Eles foram muito gentis comigo e eles entenderam, até pelo meu sotaque, que eu era estrangeira, então isso já fazia com que eles não fossem tão... Tivesse uma empatia, né? Isso, Ah, que legal. exatamente. Lu, só pequenos ou grandes animais Não, também? não, eu fiz um mês em equino. E aí, dentro desse mês em equinos, eu passei também, em cada semana, né? Passei em serviços diferentes. Então, uma semana na cirurgia, outra semana na clínica, outra semana em ortopedia Que massa. e fisioterapia, vamos dizer assim. Muito, muito E legal. é separado isso, então. Eles têm a parte de ruminantes lá, como essa. E tudo na Tem. mesma universidade, fica em que cidade? É no centro urbano? Como é isso? Não, não, é mais afastado. É Maisons-Alfort, né? É uma cidade pequena, apesar de ficar 10 minutos de Paris. É uma cidade pequena, então o território da faculdade realmente é muito grande para comportar toda essa estrutura, né? Entendi. Mas, assim, eles têm ruminantes, tanto pequenos ruminantes como vacas, enfim. Uhum. E eles também têm o setor de equinos e o Chuva, né? Que é o Hospital de Pequenos Animais. E também tem NAC, que é Novos Animais de Companhia. Então, por exemplo, coelhos. Silvestre, de uma forma geral. Isso. Lu, o Renato está falando aqui que lá tinha um laboratório de habilidades. O Laboratório de Habilidades. Um laboratório de habilidades. Renato, coloca aqui o que é isso. Vet Practice. Não sei. Não sei se ele está falando do lugar que ele estava. Deixa eu perguntar só uma coisa, Lu. Então, tá. Conhecimento técnico, né? Foi principalmente isso, né? Porque aqui no Brasil, né, na melhor da graduação, na melhor universidade, você não ia ter isso. Ração forte. Deixa a live, professora. Vai ficar salva, tá? Vai ficar lá no meu IGTV. Todas as lives sim, sim. Se for o VetSims, é como se fosse uma sala onde você pode realmente treinar, por exemplo, a coleta de sangue, Era isso como é que eu que ia você vai... perguntar. Se você fazia esses procedimentos. Sim, a gente fazia. Mas antes a gente passou no terceiro ano pelo VetSims, que é essa sala onde tem uns bonecos assim, né? Onde você pode fazer a coleta de sangue, anestesia, até na vaca, né? Você pode fazer o parto dela e Ai, é que muito, muito legal. São interessante. modelos, então, né? Isso, Ai, que isso. legal. Que é uma nova tendência da medicina veterinária, né? A gente parar de estar usando animais vivos, em vivo, né? Fazer a prática com bonecos mesmo, né? Na medicina humana também. Luísa, você conseguiria me dizer, eu nem disse que ia fazer essa pergunta a você, sabe? Mas eu vou fazer. Se não puder responder, não tem problema. Assim, como pessoa, tá? Eu tô falando agora da Luísa, tá? Eu vou só te dar um exemplo. Eu, quando fui para Mossoró, porque eu saí de casa para estudar fora, né? Em Natal não tinha medicina veterinária. Eu cresci muito como pessoa, porque apesar de sempre ter dividido quarto com meu irmão, apesar de sempre ter tido uma vida, né? Nunca me faltou nada, mas eu nunca fui rica, né? Morando em Natal, eu aprendi a conviver com outras pessoas quando eu fui morar em Mossoró. E isso me fez crescer muito, sabe? Porque quando você aprende a conviver com a pessoa morando com ela, tudo lá fora parece muito mais fácil. Afinal de contas, você passa poucas horas com a pessoa. Então, essa é uma coisa que me fez crescer muito durante a graduação. Você consegue dizer, na pessoa da Luísa,
uma coisa nessa experiência que tenha feito diferente, assim, o que foi que você mudou, o que foi que você aprendeu com isso tudo, Lu? Assim, os ganhos, né? O principal ganho pessoalmente, como pessoa que você teve. Eu acredito que, principalmente em relação à minha segurança, e porque eu me considero uma pessoa tímida, mas eu era É muito mesmo, viu, mais. gente? A gente dava aula e ela ficava a noite inteira, a aula inteira, com a câmera desligada. Aí eu fazia, Luísa, você não quer aparecer? Não, professora, porque eu tô fazendo coisas aqui. Não, é porque só porque ela não queria ligar a câmera, ela é tímida mesmo. Mas aí eu era muito mais, né, antes. Então, como eu tive que enfrentar aquilo e não tinha jeito, ou era isso ou era isso. Então, eu acabei que fui desenvolvendo isso, né? Então, além do francês, eu também conseguia já falar abertamente com várias pessoas. E eu acho que esse fato, né, de você falar com o tutor e com o costume, né, da prática, você vai realmente ganhando uma segurança maior em relacionamentos interpessoais e tudo mais, E eu né? nem notei, viu, gente, que ela era tímida. Aí ela veio um dia no privado falar, não, professora, eu queria ver isso, porque eu sou tímida e tal. É tímida, mas conseguiu vir falar comigo, né? Então, assim, para você ver... Mas é exatamente isso. Eu não deixo a minha timidez Perfeito. vencer o que eu quero, no meu objetivo, assim. E isso você aprendeu lá. Principalmente lá. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Luísa, o nosso tempo está acabando. Gente, é impressionante como o tempo passa rápido quando eu estou nessas lives. Passa rápido. Não tem condições, porque parece que acelera. Porque eu digo assim, eu converso com uma pessoa, gente, olha, vai ser uns 20, 30 minutinhos de live. São 3 perguntas, muitas vezes nem as perguntas eu consigo fazer, sabe? E é porque eu não consigo nem interagir com o pessoal. A Gabi tá perguntando como aprendeu francês. Gabi, no comecinho da live, ela explicou tudo direitinho como ela fez. Tá certo? Vai ficar salva a live, tá, Gabi? O Renato está dizendo que vocês tinham mais responsabilidades do que os doutorandos, né? Porque vocês estavam na graduação, de acompanhar e tudo. E veja como uma formação completa, né? A sua cabeça com certeza é outra. Imagina a Luísa antes de viver isso e depois de ver tudo isso. É incrível como um ano muda você, assim, quando você tem essas experiências. Eu sempre recomendo que você saia até do lugar que você está para outra cidade. Então, se formou em Recife, vai fazer uma pós-graduação em outro lugar, sabe? Porque eu saí de Mossoró para Teresina e eu tive um choque cultural enorme, enorme. Gente, tem um Wilson aqui, que ela já falou 2 vezes, linda do tio, amor do tio. Eu acho que... Gente, minha mãe não tem mais para dizer que me ama. Eu fico pedindo para ela comentar nas minhas fotos. Não era meu irmão, não era. Beijo, tio. Não vai dar tempo de mostrar as fotos. A minha família todinha tá aqui. Ela tem um monte de foto para mostrar a vocês. É muito legal. A gente marca outro momento. Eu vou ter outras oportunidades. Se Deus quiser, a Luísa vai concordar aí, porque né, ela já supera essa timidez. Luísa, muito obrigada. Deus lhe abençoe. Eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigada a você e a Renata pela oportunidade. E eu quero agora, tenho 2 minutinhos para você se despedir e só deixar uma mensagenzinha. Agora eu peguei você, né? Deixa uma mensagenzinha para os alunos de graduação que querem viver essa experiência, o que significou, o que é que vai fazer bem para eles. Por favor, 2 minutinhos para você. Eu acho que quando você tem um sonho, você deve sim correr atrás dele, apesar das dificuldades, apesar das pessoas falarem que você não vai conseguir. Não deixe as pessoas falarem que você vai conseguir, né? E eu acho que é isso, é esse negócio de sacrifícios provisórios e recompensas permanentes, né? Perfeito. Sacrifícios provisórios, dedicação provisória para uma recompensa permanente. Nunca mais a Luísa vai perder tudo que ela viveu, que ela aprendeu. As lembranças, até as fotos se apagarem, a cabeça dela tem as lembranças, tem todo o conhecimento. Lu, muito obrigada. Deus lhe abençoe, viu? Muito sucesso. Obrigada, Namília. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Quem tiver tchau. dúvida, pergunta no meu direct. Eu segue a Luísa lá, que ela fala tudo a vocês, como vocês conseguem fazer isso. Vou Muito explicar orgulho tudo. de você, viu? Muito orgulho. Um beijo. Tchau. Prazer.